tarde ou boa noite, você é muito bem-vindo a mais um TinaCast. Estamos em mais um episódio com mais um convidado ilustre. Temos aqui Leila hoje. Obrigada. Pode cumprimentar a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um que está vendo, né, essa gravação neste momento. Amém. Olha, Leila me falou, como corriqueiramente todos falam, olha, eu tô ficando nervoso. Eu falei, gente, mas logo Leila. Olha, eu não gravei com o Sam. Gravou? Gravei com o Sam? Gravou, que ele estava de camisa rosa. É verdade, eu gravei com o Sam. Foi. Então só falta Arquimedes agora, dos que moram aqui. Vamos Arquimedes, eu sei que ele vai ver, porque tu não vai deixar ele não ver. Ele acabou de chegar lá no AP, eu estava saindo e ele chegando. Pronto, então Arquimedes, você vai ser o próximo convidado, viu, pastor? Porque Biel já foi, Sam já foi. Leila, aí falta Arquimedes. Sim, nós Aí vamos depois, programar. quando o Matheus subir, né, os meninos lá, e Deus pra pegar a quiser. família inteira, né? É. Januária na ativa. Sim, graças Leila, a Deus. e aí, o que você está achando dessa lição em geral, lição Êxodo? Tem gostado? Eu achei maravilhosa. Principalmente essa parte aqui que nós vamos ver hoje, né? Estudar um pouquinho, que é uma parte assim que fala muito de adoração, fala muito de como a gente viver na presença de Deus, mas às vezes a gente esquece o que Deus tem feito por a gente muito tempo atrás, ou até uma semana atrás, e aquela alegria que a gente, como cristãos, temos que ter, né? Sim. Então, eu gostei muito. O pessoal vai ver aí depois na tirinha. Muito interessante essa lição. Eu achei cedo demais, sabe? A lição 7, para você que está perdido, nós estamos na lição 7. Esse é o 27º episódio, se não me engano. Então, são 27 episódios de Aditina que a gente está tendo. E, assim, eu achei cedo para tire-me daqui, já a comemoração, né, da galera, dele saindo. Eu falei, caramba, gente, já saiu? O que vai tratar a lição 8, 9, 10, 11, 12? Já comecei a ficar curioso. Mas, sem mais delongas, a gente está começando nesse trimestre a falar, antes da tirinha, sobre a galera da comunidade, a parte comunidade. É a parte lá do final. E esse é o primeiro pastor que fez a comunidade aqui da lição do Êxodo que eu não conheço. Os outros todos eu conhecia, Leno, todos. Eu já joguei bola com eles, ou já participei de igreja, já trabalhei na associação em meio período, sabe assim? Todos eles eu conhecia. Esse eu não conheço, esse abençoado Marcos Furtoso. Ele é pastor distrital no núcleo 15º, eu acho que é 15, né? Em Algarismo Romano, isso aqui é 15. 15. É 15. MLA é alguma missão, não sei se missão Leste Amazonas. Se for missão, é uma missão nova. Surgiu realmente uma missão nova. Inclusive, o presidente dessa missão é o pastor Emerson, que foi muito tempo pastor meu também. Foi? Tá sendo tudo da União Noroeste, aí a gente tudo se conhece. Porque Bom lá só demais. tem 5 pessoas, né? Aí um sai, todo mundo se conhece. Mas, enfim, o pastor ele trouxe aqui um resuminho que eu achei muito interessante. Eu tenho começado por essa parte de comunidade. E ele trouxe logo de cara já uma coisa que a gente sabe, mas eu em particular tinha esquecido. Eu imagino que a galera também esqueceu. Que a instituição da Páscoa foi lá, na libertação do povo do Egito. Sim. Foi lá que eles começaram a comemorar. E aqui fala assim, ó, Deus instituiu a festa da Páscoa. A Páscoa é um símbolo da morte de Cristo na cruz. E 3 pontos, e ela traz 3 pontos importantes para a gente. Ela mostra também que quando ela foi instituída lá na 10ª praga que foi estabelecida, né? Então ela era uma forma de livramento para uns e a forma de juízo para outros, ou seja, das 10 pragas, 9 eram advertência. E se não fosse atendida, a 10ª, que foi onde foi a instituição da Páscoa, ela era juízo. Foi uma Páscoa de juízo. Ele destacou aqui também que a praga foi para toda a terra do Egito. Sim. Então, se hebreu ou egípcio seguisse a Deus, seria salvo. Se hebreu ou egípcio não seguisse, ia perder o primogênito. E é nos trem que também é destacado. E por último, que ele fala sobre a justa ira de Deus, que ela vai ser executada sobre todo ser humano, e a gente deve fazer o uso do poder de forma correta. E eu achei muito interessante ele falar sobre essa questão da Páscoa, porque eu não tinha me ligado.
Você já sabia, né? Porque todo mundo é Já, já esperto, sim. Mas o que você achou dessa visão, dessa pegada de Páscoa, essa parte de comunidade? Você deu uma olhada? dei sim. Inclusive, como quando a gente chama de pragas, né? As 9 anteriores que foram avisos, porque Deus ele não manda juízo sem advertência, Sim. né? Então tudo ali veio advertindo através do profeta Moisés, e ali como se aquela praga fosse assim, o checkmate. Não, Deus falou assim, é agora, né? Porque já 9 vezes esse faraó vinha, fazia que deixava o povo ir, depois não Era só um deixava, blefe. né? Então, assim, essa Páscoa aqui que eles fizeram aponta para Jesus Cristo. Eles faziam o seguinte, pegavam, né, o cordeirinho ali sem mácula, né, e sacrificavam. Mas primeiro tem uma coisa, o cordeirinho ficava ali uns 10 dias mais ou menos para que a pessoa pegasse ali um apego, Amor, pegasse um amor. amor, né? Porque a gente sabe que tudo aqui é voltado para Jesus. O sangue também tinha um significado para a libertação, assim como eles estavam sendo libertos por Deus, né, através de Moisés naquele momento, e havia um libertador para libertar dos pecados, de tudo, aí não precisaria mais daquele Daquele sacrifício. cordeirinho sendo aquele sacrifício, né? Sabe que se fosse hoje em dia, Leila, eu imagino que ia ser cachorro que a É? gente tinha que matar. É, Será por quê? porque a gente está muito próximo a cachorro. Imagina aí, eu acho que você não tem cachorro lá agora, né? Não, nunca gostei de criar Nunca, cachorro. Biel Não, gostou, que ele teve 2 cachorros que meus ele, filhos ele amam. Não, não, não que eu tenha nada contra, não quer ser cancelado. mas eu nunca tive apego de criar bicho nenhum, né? Assim, nunca tive Olha, vontade. ia ser difícil naquela época para Jesus amolecer esse coração. Mas É porque a ideia do cordeiro era a pessoa gostar. Eu tive um cachorro, eu gosto muito das duas que eu tenho agora, a gordinha e a Mary. Eu gosto muito delas. Mas tinha o Sam, antes que ele era um labrador, que a gente comprou ele e recebemos tipo 3 dias antes do casamento. E a gente criava ele tipo como filho mesmo. A gente infelizmente perdeu ele para sinomose aqui, muito sofrido. E eu fico imaginando assim que para as pessoas elas sacrificavam algo que elas amavam. Então por isso que eu imagino. Hoje muitas pessoas amam. É raro, né? Alguém que não coisa assim. Mas muitas pessoas às vezes teriam esses. Inclusive eu cedi aqui esses tempos atrás aí, uma cachorrinha que Sam me pediu, nós colocamos o nome dela de Sol, e eu fiquei muito pegada a ela. E assim, só que ela comeu meu sofá, comeu minhas poltronas, comeu Acabou o apego. minhas cadeiras, e eu cheguei no apé e falei, não tem jeito não. E fiz a doação, né? Procurei lá no pet shop, doei. Mas eu fiquei olhando e chorando. Sim, Então eu falei assim, nossa, eu peguei aqui, foram acho que 2 meses, eu peguei Dá um apego, um apego por E aí ela, você porque eu imagina ter que peguei matar. pequenininha, né? Imagina a galera ter que matar um trenzinho desse. Em vez de doar, tem que matar. Acho que é um trem mais Eu pegado. chorei por um cachorro um dia. Olha aí, rapaz, tá vendo? Existe graça para esse coração. Existe. Sem mais delongas, vamos de tira. Editores magicamente venham aí. Coloca a tirinha. Leila, fala pra gente o que você viu dessa tirinha. Tire-me daqui! O que você interpretou dessa tirinha? Essa tirinha aqui foi uma alegria muito grande, eu creio que no coração, porque os 400 anos sendo, né, no cativeiro, ali sendo escravo, sendo surrado, imagina a alegria desse povo, né? Ali o povo, eles estavam felizes porque eles conheceram realmente, quando eles foram tirados ali da escravidão do Egito, o poder transformador de Deus, né? E por tudo que Deus fez por eles, livrando do opressor, né? Que era o faraó, e os tirando da escravidão, né? E assim, eu vejo, para a gente lembrar isso aqui, quando a gente estiver triste, angustiado, lembra lá o que Deus fez por você lá atrás, né? E as maravilhas que Deus já fez por nós. E assim,
como eu vou ser triste este ano, como eu vou ser triste este dia, se Deus, horas atrás, me deu coisas maravilhosas. Às vezes aconteceu uma coisinha de ruim, eu já estou espraguejando, né? Muitos já querem até deixar Deus, e eles não. Eles assim, Deus lembrou de nós, Deus derrotou o nosso opressor, Deus nos livrou da escravidão. Amém. Pelo menos esse momento aqui, né? Que a gente sabe que depois eles são coisados igual nós. Depois de 3 dias, eles já estavam espraguejando, depois que atravessou o mar vermelho. Mas eu vi a tirinha e a minha impressão que eu tive foi justamente aquela que eu falei logo no início. Eu falei assim, caramba, será que já vai vir? Já é a libertação? Só que pensando, né, ainda tem muita coisa que essa galera ainda vai nos ensinar. Para variar, eu perdi minha lição, não sei onde ela está. Eu imprimi. Viaja demais. E aí, não sei onde está minha lição, mas a gente imprimiu e vamos de papel impresso aqui que a gente vai chegar lá. Bom, tirinha comentada, tirinha falada. Eu também tive essa impressão. Já tem dica da semana que vai ter questão do quiz na tirinha, viu? Então, observem a tirinha, observem os detalhes da tirinha, que vocês me conhecem, né? Então, observe ali os detalhes. Pena que eu não vou estar aqui, né? Você vai viajar? Vou embora segunda. Não, Rafa, fica triste não. Mas os meninos que tiver, olha bem essa tirinha, porque vai ter detalhe na tirinha. E vamos falar então de domingo. Estamos livres. Quer que você dê uma olhada nessa lição de domingo, Leila? O que seria estar livre? O que foi destacado aí? Eu destaquei aqui, igual eu já falei, que Moisés veio com a notícia já da cartada final ali, a preparação para a Páscoa. Deus ordenou, deu todas as instruções para eles, já ficaram com as roupas, né, preparadas, já sacrificar o cordeiro, já fazer o pão sem fermento, já pegar ali aquelas folhagens, já passaram os umbrais, né, das casas. Então, já comer a Páscoa, já a preparação prontinha, né? Então, assim, eles já estavam um pouco eufóricos. Eu até lembrei ontem à noite, dando uma resumida aqui, eu falei assim, se fosse eu, acho que eu nem teria dormido. Então, ali eles falam assim, eles tinham muito tempo, eu creio que alguns já estavam sem esperança, né, de sair daquela escravidão, já estavam conformados de estarem ali, de ficarem por ali e sem esperança mesmo. E aí veio essa cartada aí, né? Que é a morte dos primogênitos, que eles tinham que ter essa preparação, tinham que ficar em casa. Eu creio também, igual vem falando na lição, que muitos egípcios, né, aceitaram a mensagem, foram, como também muitos do povo de Deus também, às vezes, ficou sem esperança, acabou se perdendo. Eu até notei aqui também que essa morte dos primogênitos, ela representava o juízo de Deus contra todas as famílias que haviam rejeitado ao Senhor, né? Então, isso aqui foi uma alegria muito grande para eles. Estamos livres, né? Vamos estar. Então, aquela preparação trouxe muita esperança. O que eu destaquei aqui? Você sempre quis ser mãe, Leila? Sempre. Sempre quis ser mãe. Eu queria mais um filho, mas como eu tive 3 cesarianas, não tive condições. Eu tenho 4 filhos, 4 beijos. Queria mais um, mas era arriscado. Você queria o quinto? Por causa de 3 cesarianas era arriscado. Eu amo ser mãe. Olha só. Mas porque o que eu vejo aqui? Aqui de cara a lição começa falando assim, você já esperou muito por algo? E quando a gente ama ser mãe, eu imagino que você na época de solteira lá atrás, você imaginava muita coisa. Agora imagine a Leila, de 14 anos, sonhando, né, com o rolê todo. De repente abriu e fechou o olho e chegou aqui. Sem ter passado por toda a experiência nem nada. Já é mãe de menino grande, o caçula já está formando em medicina e do nada as coisas viraram muito assim, puf. Por mais que desejava muito, não esperava que fosse tão rápido. Foi mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel. Desespero, né? Porque assim, eles esperavam... Eu ia ficar desesperada, né? Eles queriam muito ser livres, assim como você queria muito ser mãe. Só que assim, eles esperaram por tanto tempo que eles já não acreditavam mais que seria. E aí, do dia para a noite, por isso que você comentou aí que Moisés até falou assim,
fica pronto já. E a gente vai falar mais pra frente que eles fizeram um rolê ali, já prontinho. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia já tinha hoje é passar, né, a meia-noite. Então, de manhã eles tinham que estar preparados. Até com as roupas, né? Sim, então eu imagino que assim como a gente comentou sobre o gostar de ser mãe, seria uma alegria para você dos 14 anos, puf, já tô aqui, nossa, meus meninos já estão criados, porque ó, não ia ter passado por limpar a bunda de Gabriel, por limpar a bunda de Sam, por choro, por manha, entendeu? Ensinar a falar, e repete palavra, e falou errado, ensina como é que é o certo, já está crescido, já está criado e tal. Só que perde-se um processo às vezes. Sim. E aí eles às vezes se sentiram também com essa perda de processo. Foi tudo muito rápido. Só que o que a lição destacou que eu vi é que tratava-se muito mais de uma questão de Deus mostrar o poder dele. Às vezes a gente espera tanto algo, e espera que seja tão grandioso, que a gente perde o processo. Os israelitas eles acabaram perdendo o processo. E o meu maior receio que eu gosto sempre de trazer para a gente é o quê? E se quando Jesus voltar? Vai ser mais ou menos assim, da noite para o dia. Se eu não estiver preparado para uma vida de eternidade, por mais que eu fale assim, não, eu sonho estar na eternidade, eu sonho para o céu, eu sonho isso, chegou, Blue, aí eu vou precisar, às vezes eu vou me sentir desconfortável. Porque eles acabaram se sentindo muito desconfortável. Assim como lá atrás, a lição inclusive fala aqui, ó, o propósito, lá no último parágrafozinho, diz assim, ó, o seu propósito era que os egípcios soubessem quem Deus era de verdade. E o ponto ele é essencial, mas muitas vezes ele foi esquecido. Conhecer a Deus é viver a salvação. E a história do Êxodo ilustra isso de maneira bastante concreta. Ou seja, lá atrás existia uma batalha muito grande entre deuses, tanto que as pragas foram uma batalha entre os deuses. Muita gente, às vezes, inclusive a lição comenta que alguns estudiosos até falam que Deus passou do ponto, não precisava fazer tanto, só que era uma batalha entre deuses, porque todo mundo acreditava em Deus e seguia a um Deus. Sim. E aí quando Deus se mostra, faz tudo isso e liberta o povo, ele se mostra poderoso. Só que às vezes o povo não estava preparado, igual às vezes a gente também não tem se preparado. Vem até um confronto assim, né, para ver quem era que é mais poderoso, ou o Deus dos egípcios ou o Deus dos hebreus. Então era uma questão de honra para Deus e soberania, porque ele é Deus. Ninguém coloca Deus em questionamento, né? Sim. Ele é o todo soberano. Então ele fala assim, não, peraí. Mas eu acho que Deus foi até muito misericordioso, sabe, Gu? Porque 9, né? E essas pragas, igual algumas duraram uns 2, 3 dias, né? Sim. E aquele povo ali, então, assim, Deus mostrando realmente que ele era o Todo-Poderoso, né? E a audácia também, porque Deus tirava, por exemplo, o faraó falava assim, não, eu vou libertar, manda tirar a praga, as rãs. Tá bom, vou mandar tirar. Aí tirou as rãs, assim, cara, não vou libertar mais. Tem tudo também, né? O bicho era mas Deus não sabia o que tal, que ele ia voltar atrás, sabia. Mas ali Deus queria mostrar com tudo isso que ele era o Deus, né? Mesmo ficando em silêncio, aparentemente esse tanto de anos, mas ele falou assim, não, agora vocês vão ver, meus filhos, que eu estou com vocês e eu que sou o Deus de vocês, né? Sim. Eles presenciaram isso. E aí que vem a questão. Porque assim, Leila, uma coisa é a gente falar, a gente querer muito determinada coisa, outra coisa é viver. Quando tudo muda, como realmente é a nossa reação? Quando aquilo que a gente tanto pede vem realmente, bluf, acontece, como será que a gente reage? Porque, por exemplo, a lição ela vem destacando que Deus ele havia já falado com Moisés lá atrás, que o faraó ele ia ser muito ríspido e só ia deixar o povo ir quando Deus, com mão muito forte, provasse o povo e mostrasse quem ele era. E ali chega um ponto, a lição comenta que Moisés ele já estava famoso, ele era famoso entre o povo, os oficiais do faraó, entre o povo do Egito, ele já era muito bem conhecido. E ele sempre ia falando, o pessoal gostava da vibe, mas ainda tinha aquela questão do tipo assim, tá, mano, mas será que a gente realmente vai sair? E aí tudo mudou. E quando tudo muda, as coisas, às vezes aquilo que a gente tanto queria, acaba se tornando um confronto, entra em conflito com aquilo que a gente pensou que seria com o que realmente é. Mas o que você viu dessa edição? O que você destaca aí pra gente? Bom,
Moisés, quando nós falamos, né, que ele não restringiu a salvação aos israelitas, né? Sim, E pelo contrário, a todo lá o povo que estava vivendo lá. E até o filho de Faraó, né, sim, poderia ter tido. E quando a gente não espera e de uma vez muda, a gente às vezes fica surpreso, né? E surpreende. Quando tudo mudou ali, que o povo falou assim, não, vocês também têm que passar, né? Veio a Páscoa, passar para os filhos. Deus, ele, na verdade, a gente chama de praga, mas praga para os egípcios. sim. Mas eu vejo como milagre para o povo de Israel, né? E essa mudança, assim, não sei se foi repentina, que eles não estavam, mas eles clamavam a Deus muito tempo, né? Vem até perguntando aqui no modo de pensar, não sei se você vai falar, Sim, como pode nós falar. podemos garantir que nossos lares sejam lugares em que Deus oferece salvação e libertação, né? Quando nós colocamos um ambiente seguro na nossa vida, quando nós sentimos onde o lugar está a presença de Deus, buscando a Deus. Assim como eles passaram aqui, né, vem falando que os pais eles deveriam explicar para os filhos o significado da Páscoa, Sim, contando o que Deus havia feito por eles. Então, vinha passando de geração em geração, e não só era uma celebração, mas era uma questão de adoração, o que Deus vinha fazendo, que muitas vezes o povo de Deus esquecia mais pela frente. Então, tem que ser falado, né? sim. Então, tomar decisões alinhadas com os princípios de Deus, não é com a minha vontade, igual você falou. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa assim, mas será se o meu propósito está alinhado aos princípios que Deus quer para a minha vida? A gente sabe bastante, mas na hora de colocar em prática, a gente quer fazer a Do nossa nosso jeito. vontade, né? E na sexta-feira tem uma lapada pra vocês, que eu nunca deixo uma semana sem lapada, mas assim, aqui o que eu vi também? Aquilo que a gente tinha destacado lá no início, comentando sobre a parte da comunidade, que aqui já fala, a praga ela foi anunciada com antecedência para que ninguém fosse pego de surpresa. Uhum. Todos os habitantes ali, todos os lares ou todas as casas, elas deveriam sacrificar o cordeiro no mesmo tempo. E era um cuidado que eles tinham com os detalhes, que assim, quem quisesse sacrificar, podia sacrificar. É egípcio? Pode sacrificar. O anjo do Senhor, e eu lembro de um desenho bíblico que eu era pequenininho e via, e eu ficava até com medo, que passava tipo uma sombra Uma assim, né? sombra Da também meia-noite, já essa, vi. a sombra e tal. E aí o anjo do Senhor, ele iria identificar as casas que estavam ou não com o sangue nos umbrais. O que é a questão? Independente se quem estivesse dentro da casa fosse egípcio ou hebreu, Estava protegido, né? estaria protegido. E se não tivesse com o umbral, independente se fosse egípcio ou hebreu, não ia dar ruim para eles. E aí, aqui ainda. Só que teve um negócio bom. Eu sempre brinco, porque churrasco, Leila também é uma amante de churrasco, graças a Deus. E olha só, rapaz, que convite bom. Porque eles falaram que a carne devia ser assada e comida à noite. Então Sim, teve um churras ainda, para dar teve. uma comemorada ali, né? É. E aí, nesses churras, eles já deviam estar prontos. Ele falou assim: ó, vocês vão fazer um churrasquinho, só que você já fica com a roupa de sair, porque a hora que der ruim, vai dar ruim. Comer e comer o pão também, né? Tirar o fermento todo da casa, que Isso. significava ali o pecado, ali a escravidão ali, junto Que ali eles do estariam Egito. sendo libertos. A maldade, né? Significava também a maldade do povo. Então a casa tinha que estar, né, limpinha, sem maldade. Sim, ela tinha que estar nos conformes. E tão grande foi esse feito que, assim como a gente comentou, próprios egípcios fizeram e que quiseram participar. Eles vieram com os hebreus para aprender, e a gente não sabe porque não tem relatado, mas imagina-se que também muitos hebreus, infelizmente, não quiseram participar. Perderam tanta esperança, né? E falou assim, É, ai, já tinha 9 pragas já acontecido lá, né? Que para eles teria que ser milagre.
até agora Deus não libertou, não vou Não vai acreditar mais. mais não, né? E como modo de ajuda para eles e para gerações futuras, Deus então ele vai e estabelece uma celebração anual, que é onde ele fala que todos os anos os pais deveriam reunir com os filhos e contar para os filhos que Deus, com a mão poderosa, libertou o povo da escravidão. A lição de segunda até conclui dizendo assim, ó, ao estabelecer uma celebração anual, Deus não apenas queria que os israelitas lembrassem de sua libertação de escravidão, mas também queria ensinar-lhes sobre o seu plano eterno de salvação e libertação do pecado. Assim como Deus libertou a galera lá, a gente tem o paralelo da nossa libertação. Assim como era para a galera estar sempre lembrando os outros lá, a gente também precisa estar lembrando. Porque lá mais para frente vai falar sobre aquilo que a gente comentou do nosso jeito, que as coisas elas precisam ser feitas da forma que Deus pede, porque se não for assim, nego velho, por mais que queira, que não queira, chegar na hora vai dar ruim. Assim, Gustavo, como Deus instruiu, né, Moisés em tudo, nos mínimos detalhes, porque Deus é detalhista, hoje nós temos instrução aqui, ó, que a nossa instrução a gente não ficou sem, né? Então, para poder estudar e saber qual é a vontade de Deus para nossa vida. E dá B.O., porque aí tu tem que colocar o sangue de cordeiro, que muito nego vai querer colocar o sangue de cachorro, porque vai falar, não, mas eu amo tanto e tal, né? Querendo atualizar e vai dar ruim. Claro que, né? Entendedores entendam a metáfora. Mas, enfim, essa é a questão de caminho da vida, que é a lição de terça, ela já vem falando, né? E aqui já começa, Êxodo 12, 38, fala justamente sobre egípcios e israelitas juntos. Ele fala assim, ó, na noite designada, israelitas junto com muitos egípcios e outros estrangeiros abrigaram-se em sua casa e prepararam rapidamente a refeição de Páscoa e tarará. E aí, então, vem comentando sobre toda a questão que eles sofreram ali, os egípcios sobrecarregando o povo. Por que eles precisavam lembrar os meninos para que os meninos entendessem que o Deus do céu era o maior, era realmente o Deus que comandava? Mas eu queria saber de você, Leila, o que você destacou desse caminho da vida? A lição de Leila está toda escrita, toda rabiscada, porque ela coisou mesmo. Ó. É de Gabriel, não vai precisar nem estudar, nem pensar, né? Eu destaquei aqui que, se atentarmos para os detalhes dessa narrativa aqui, né, desse pedaço aqui da parte de terça-feira, nós vamos ver que Deus ele responde à indagação ao trazer várias vezes afirmações, como o seguinte, né? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Isso é maravilhoso, essa promessa de Deus. Como eu vou bater nessa tecla, Deus já havia advertido várias vezes o povo, né, dali do Egito. E Deus agiu com muita misericórdia e amor. Porque ali, o juízo de Deus, nós sabemos que é o amor do Senhor. Eu sempre falo que o juízo de Deus e a graça estão juntos. Mas eu sempre brinco que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ser que a gente até coloque que essa misericórdia está acima um pouquinho do juízo do Senhor. Porque não é vingar, não. Deus, como eu sou mãe, a gente tem que corrigir os nossos filhos para não ir para um caminho ruim. Para não dar ruim. Quando Deus manda juízo, ou quando Deus faz juízo com os filhos dele, não é porque Deus é ruim, não é para Deus ficar, estou satisfeito, não. É para o nosso bem. Sim, né? É uma forma de ensino. E o caminho da vida tem que corrigir, porque nós temos vários caminhos, mas o da vida é um caminho estreito. Então, Deus, de vez em quando, ele fala, não, filho, você não é por esse lado aí, não. Deixa eu te puxar aqui um pouquinho. E esse puxar de Deus, ele tem que nos tratar um pouco e dói. Inclusive, a lição, ela até pontuou sobre as pragas serem uma purificação espiritual. Chegou ao ponto ali, quando a galera acordou e viu que os primogênitos estavam mortos e tal, os próprios egípcios vieram aos israelitas e falaram assim, cara, vão embora. Por isso que Moisés falou para eles já dormirem. Senão nós vamos morrer, né? Eles falaram, vão embora. E eles entregaram presentes. Eu vou
Você não quer ir embora? Não, pega meu celular aqui, miserável, vai embora com esse celular, olha o ouro aqui. Tudo aqui, né? Eles deram as coisas, e os egípcios eles saíram ali, os hebreus eles saíram dali cheios de presentes, meio que expulsos mesmo, porque antes oprimia e prendia, já abriu, já libertou e mandou eles embora. E aí, a lição ela traz uns pontos aqui que são interessantes, que ela fala assim, ó, embora o propósito, embora o Senhor tivesse como propósito libertar os hebreus da escravidão, seu desejo, na verdade, era que todos soubessem que ele é o único Deus verdadeiro. Uhum. Além disso, os israelitas precisavam reconhecer o poder de Deus, porque eles passaram tanto tempo como escravos ali, que eles já tinham esquecido. E aí, Deus precisava relembrar, fazer com que o povo lembrasse o Deus que eles serviam. E muitos já faziam até algumas práticas pagãs ali, né? Idólatras. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus nos esqueceram, né? Então, já que Faraó falou que é um Deus, vamos ver se dá certo. Posso mesmo, dar a né? primeira lapada aqui? Pode. Porque hoje eu vejo que a gente está assim. Sabia? Existem vários cultos de adoração que nós temos várias instruções do Espírito de Profecia e na Bíblia que não funciona. Só que no oba-oba tá dando certo e a gente quer trazer para o nosso meio. A gente sabe a verdadeira adoração, mas a gente esquece, olha pro oba-oba da galera e tipo assim, não sei o quê, tá indo, tá instagramável, vamos dizer assim, e quer trazer para o nosso meio, a gente esquece dos verdadeiros propósitos. Que foi o que aconteceu. O povo do Egito, eles tinham também a adoração deles, e era uma adoração mais bonita, às vezes mais eloquente, para chamar mais jovens, né, mais atraente. E aí os próprios hebreus começaram a se contaminar com as práticas deles. E aí Deus precisou lembrar quem Deus era com mão forte. Será que Deus vai precisar vir com mão forte também sobre a gente, para a gente conseguir lembrar? Na verdade, eu lembrei de uma coisa aqui, que às vezes, igual você fala, a gente faz do nosso jeito, oba-oba, tá dando ok, mas não quer dizer que Deus está concordando. Tem uma coisa aqui que quando eles saíram, né, mais para frente tem aqui, quando eles estavam lá, faltou água, Deus falou, bate na rocha, saiu água. Da segunda vez, Deus falou de novo, né? Não era para bater, era para falar. Isso. Mas aí estava todo acostumado com aquele oba-oba. O que é que Moisés fez? Bateu irado na rocha. Mas quer água, então? Irado. Saiu água, saiu, beleza. Mas depois Deus chamou ele no privado, falou, deu certo. Mas não foi por quê? Mas não foi a aprovação que você fez. Às vezes está dando certo na minha vida, mas eu não sei se é a aprovação, o método, se é de Deus, se é do propósito do Senhor. Né? É isso que você falou. E o propósito final, inclusive, a lição de terça traz assim, o propósito final era ensinar a toda a humanidade que a rebelião contra Deus conduz à morte. É exatamente por nossa desobediência que Deus precisou enviar o seu filho para morrer. Então, quanto mais a gente desobedece, quanto mais a gente se afasta, mais próximo à morte a gente acaba chegando. E querendo ou não querendo, é o que é. Não é nem por soberba, nem por ignorância de Deus, é porque realmente é o que a gente tem. E quando a gente fala morte, não é essa morte aqui, não, que se Jesus não voltar, se a gente que for na nossa geração, que eu espero que seja, amém, né? E não é essa morte aqui física, não é a morte eterna. E também a gente vai morrendo espiritualmente, né? Isso aqui, essa lição, me fez refletir muito como que a gente morre espiritualmente, uma coisinha ali, vai deixando de fazer, o ambiente em casa vai ficando tenso, a gente vai deixando de fazer o culto familiar, um chega uma hora, outro chega outra hora. Eu falei, gente, quando a gente não tinha celular, mídia, as coisas assim, sabe? Funcionava. Sentava à mesa, comia, meus filhos, mas é sã. Quando eu chamo a atenção dele que a gente está comendo alguma coisa e no celular. Nossa, eu peguei agora e tal, sabe? Então, assim... Tá deturando sangue. Às vezes eles falam assim... Eu falo sempre assim, quem senta mais... não é que eu tenho filhos prediletos, eu morreria pelo cada um deles. Mas quem senta mais, quem conversa mais, aconchega mais, não é? É igual um amigo, né? Jesus também não tinha um amigo que chegava mais perto dele. Não é que Jesus amava mais João, não é que eu amo mais fulano,
mas tem uns filhos que se achegam mais. Então conseguem aproveitar mais. Meu pai fala muito isso. Consegue aproveitar mais das bênçãos. Quando a gente se achega mais a Deus, a gente aproveita mais essas bênçãos. Quando a gente fica mais com Deus, ora mais, busca mais, né? Faz do nosso lar. Quando a gente entra o altar da gente tem que começar desde de entrar na casa, na sala, até de todos os cômodos, né? A relação nossa com Deus. Meu pai, eu tenho 2 irmãos, um mora no Rio Grande do Sul, outro lá em Rondônia, e eu moro aqui. É um irmão mais velho, uma irmã no meio e eu sou o caçula. E aí, às vezes, eles falam, o Gustavo é o filho preferido, que o Gustavo é mais bajulado. E meu pai fala, não é que ele é o mais, mas ele é o único que está perto, então é o que a gente mais consegue. É o que aproveita mais. É o que aproveita mais. Todo sábado tá almoçando com a gente aqui, mas se vocês estivessem por aqui, vocês também estariam. E querendo ou não, acontece. A nossa vida ela é muito dinâmica. E a lição de quarta ela já chega abrindo já com uma lapada no peito, falando que o mundo ele não gira ao nosso redor. As circunstâncias elas são passageiras. Elas são recortes da realidade. E a gente precisa aprender o significado, que é a palavra da rede semântica, o significado das coisas. Essa semana eu fui bem falho. É porque a gente está gravando tão adiantado, eu estou orgulhoso disso. A gente está gravando já da próxima semana, e aí eu peguei para estudar rápido, para a gente poder ter um tete-a-tete. Eu não consegui fazer o significado, porque eu estava na lição online, né? Mas eu vou fazer depois um aportezinho, e lá na sala a gente comenta mais sobre. Mas a morte dos primogênitos, ela parecia cruel para a galera lá, se eles fossem olhar em um contexto isolado. Bem como a morte de cordeiros inocentes. Mas quando você olha para um todo, existe todo um propósito. E na nossa vida a gente precisa aprender os significados de cada ação. A gente precisa aprender a separar circunstâncias de constância. Porque circunstância é o que a gente está vivendo. E sabe, Leila, muitas vezes a gente até briga com Deus porque uma coisa deu errado. Mas que nem você falou, há horas atrás estava tendo algo maravilhoso. Agora está tendo algo maravilhoso na nossa vida. O simples fato da gente fazer um movimento de pinça, na fisioterapia a gente vê, é mágico. E o simples fato da gente respirar, conseguir... Sabe, a gente fez uma oração aqui antes e agradecemos a Deus porque a gente tem a oportunidade de fazer um bate-papozinho sobre lição. Então são muitas coisas. E a gente tem que olhar para o significado do todo e não para o significado de... Como eu falei, a gente é igual Jonas, né? Deus colocou a árvore, deu fruto, deu tudo bem. Aí depois resmungou. Eu lendo essa parte aqui, aconteceu um episódio umas 3 semanas atrás, eu estava com a mão engessada, eu trinquei aqui o rádio, né? Na segunda, Gabriel foi para lá com o pessoal apresentar a namorada. Oi, namorada! Saiu! Saiu, rapaz! Namorada! Aí eu tava eufórica, minha secretária tava limpando, eu fui, escorreguei lá no sabão e trinquei. Na hora doeu bastante. Mas aí depois melhorou, fui fazer as coisas, fizemos um churrasco, depois fomos à praia, tomamos açaí. Foi uma segunda-feira maravilhosa. Aí chegou a tarde, começou a doer, inchar. Eu tinha esquecido. Eu falei, o que aconteceu com minha mão? Aí eu lembrei que eu tinha caído. E a coisa, quem me conhece, vou mandar pro meu personal, a coisa que eu mais amo é malhar os bracinhos. Aí tive que engessar o doutor 2 semanas. Aí eu fiquei tão triste, fiquei deprimida. Assim, só não chorei. Depois Senhor, me perdoa, a segunda-feira foi tão maravilhosa, só por causa dessa coisinha à toa, já quero ficar triste, me perdoa. Não, eu agradeço, porque não foi na mão direita e não foi uma coisa pior, porque os médicos falaram, você deram sorte. Eu nunca vi ninguém cair e trincar o rádio, faz quebrar. Aí eu falei, oh meu Deus, me perdoa. É assim, às vezes a gente esquece, né? Igual eles esqueceram. Abriu o mar vermelho, comemoraram. Depois de 3 dias já estavam esquecidos do que Deus tinha feito. Olha que coincidência. A única fratura que eu tive, eu engessei o braço, eu trinquei o rádio também. Eu era goleiro na época e foi um chute de falcão. Mas você estava mais novo, né? Era menino, era bem menino. E teve uma inauguração do estádio Cláudio Coutinho, lá em Porto Velho, um estádio bem grande. E o time de futebol da minha galera tinha ganhado o Joé. E aí nós fomos nessa inauguração, e aí tava lá o Falcão e tal, e a gente brincando, era goleiro, eu falei assim, dá um chute aí, eu vou dar um chute de meio de campo. E ele deu um chute, que a bola, eu lembro que ela veio assim, ó, que chute foi aquele? E aí eu meio despreparado, eu fui defender, só que não pode defender assim, gente.
Aí eu fui bem assim, ó. Eu dei um passo pro lado, aí voltei, a bola voltou, aí eu fiz assim. Aí pegou mais aqui assim, e foi nesse impacto aqui, trincou o rádio aqui, coincidência, tinha que falar para, né, lembrar, também já trinquei, só que eu realmente era menina, eu devia ter uns 14 anos, 13, Não, 14 na minha idade, gente, assim, não 30 quebrou, anos não é fácil, né? Passou dos 30, né, que caiu, tem que ter cuidado, né, Gustavo? Exatamente. Ô, Leila, tu já escolheu a palavra da semana? Já. Já? Então fala pra gente qual que seria a palavra da semana. Ó, hora de palavra da semana, hein, negado? Libertação. Olha, que palavra boa. Libertação. Oh, essa vai ser legal. Já até pensei aqui no que eu vou botar lá, além de libertação. Chegamos na quinta-feira, eis o Cordeiro. O que você acha? Aqui fala justamente que a morte dos primogênitos afetou tanto os hebreus quanto os egípcios que não estavam cobertos pelo sangue. E aí vai falando sobre o objetivo de que a gente falou, da promessa divina, quando Deus ele vira e pede algo para que as pessoas façam, não é para determinado grupo específico. Porque muitos judeus, inclusive até hoje, os judeus têm um negócio de que não é nós, e só nós. É para quem se adequar. E se o próprio judeu não se adequar, se lascou também. Então, o que você viu aí sobre esse ex do Cordeiro? Qual que seria o nosso foco? É porque não tem nada aqui, ninguém é salvo por obra, ninguém é salvo por ser bonito ou por existir, não. Nós somos salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro. Sim. Então, aqui na lição, como vem falando, que foi um evento devastador, né, que teve ali para aqueles que não creram na palavra de Deus e não creram nas suas instruções. Hoje também quem não crê, quem não aceitar na palavra, vai ser devastador para essas pessoas, né? Porque assim como eis o Cordeiro, ele vai voltar de novo. Né? E são detalhes que eu vejo, Leila. Aqui a lição comentou que, acho que é Marcos que comenta, acho que é Marcos. Marcos ele registra falando que Jesus morreu na hora 9, que é a hora exata que o cordeiro era sacrificado pelo sumo sacerdote. Pelo sacerdote, na verdade, não é sumo sacerdote. Pelo sacerdote para sacrifício da galera. Porque depois deixou de ser sacerdote para ser os levitas, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu vejo que existem os mimos de Deus, os detalhes de Deus, eles fazem diferença. Muitas vezes eu já ouvi muita gente falando, eu já comentei em outros momentos, sobre o que é o que não é ponto. Não, isso é ponto de salvação, isso não é ponto de salvação. Não, isso é importante. Não, isso não é importante. Deus, ele cuida de detalhes, ele é detalhista. E quando a gente não for detalhista, a gente corre o risco de cair igual muitos hebreus caíram. Aqui fala que Moisés especificou o uso de ramos de isopo para aplicar o sangue na planta. E aí, lá em Êxodo 12, 22. E aí fala que o isopo também foi utilizado para entregar vinagre para Jesus lá no final. Fala sobre a questão do horário de sacrifício do cordeiro. Jesus também foi sacrificado no horário. E aí eu começo a entender que a gente precisa olhar com mais cuidado para as coisas de Deus. A gente precisa dar esse valor maior. Tinha todo um significado, né? Igual você falou aí, que dessa forma, desse ramo aí, desse isopo, Jesus experimentou, porque eles passaram no vinagre, né? Para colocar lá, para Jesus estava com sede. Ele experimentou que o povo no Egito viveu a ira de Deus contra aqueles que rejeitam a sua oferta de salvação. E tem outra coisa também, não está na lição, mas está na lição dos adultos, que eu já estudei. Traga. Jesus entrou naquele jumentinho pelo o portão que entrava os cordeiros que ia ser sacrificado naquela Páscoa. Jesus entrou por aquele portão, mas eles não atentaram até então, né? Porque e quando fala que coincidiu que era a Páscoa, não era coincidência. Já era tudo planejado, né? Deus não é um Deus de coincidência. Deus é um Deus meticulosamente organizado, né? Então, ao você ver, Jesus, eu até arrepiei, Jesus entrou no jumentinho para ser sacrificado pela porta que os cordeiros entravam para comemorar a Páscoa, né? Então, foi tudo planejado para ser na hora certa, que os sacerdotes sacrificavam naquela hora, foi aquela hora que Jesus morreu. Então,
foi tudo preparado para aquele momento. Friamente calculado. Não, né? Eu vejo assim que a gente tem levado. Eu busco sempre fazer muita brincadeira. Minha mãe, inclusive, brigou comigo. A gente fez uma programação A Noite é Nossa. E tava toda a missão e tal. E aí eu falei, se lascou, não sei o quê. Minha mãe falou, meu filho, não fala isso, porque aqui se lascou é um palavrão. Eu fui pesquisar, disseram que não é não. Se for palavrão, me escreve aqui, mas disseram que não é palavrão. Eu já preguei lá em música, falou, gente, com perdão, mas vai se lascar, viu? E aí ela... da palavra, mas vai se lascar. E aí ela falou, não fala e tal. Assim, a gente brinca e tudo, mas existe uma questão de seriedade que ela precisa ser dada e ser aplicada nas coisas de Deus. Sim. Então, eu preciso ter compromisso com o meu estudo diário, eu preciso ter compromisso com aquilo que eu digo acreditar. Então, eu não posso ficar só de oba-oba toda hora, porque Deus, ele é detalhista, ele mostrou nos mínimos detalhes o quanto ele fazia questão. Para quem ficou por fora do isopo, gente, Moisés, ele falou para a galera assim, ó, vocês vão matar o cordeiro, vai escorrer o sangue, guarda esse sangue em uma cumbuca, né, porque aqui em Minas é cumbuca, guarda uma cumbuquinha, assa a carne para comer, aí vocês vão pegar isopo, com o isopo vocês vão melar no sangue e passar com o isopo. O isopo era o pincel deles, entendeu? Para passar no tipo braço. Aquelas vassouras de antigamente, de espanar. Fazia aquela moitinha, né? Como se fosse a brocha de quem trabalha em obra. Os obreiros pegam a brocha e passa. Enfim, tão detalhoso que até o que ia passar o sangue no umbral foi especificado. E quando Jesus estava lá no Calvário, que ele pediu alguma coisa para ele beber, levaram também no isopo, já era um link. Então você vê que Deus, ele vai organizando as coisas, ele tem tudo organizado, e aqueles que planejam, né, ou querem seguir, também precisamos estar organizados e sincronizados com aquilo que ele pediu. Porque Deus é detalhista, e a gente precisa estar atento a esses detalhes. Com certeza. Chegamos então na sexta-feira, onde fala sobre o primogênito. Primogênito, gente, é o primeiro da criação. Inclusive, eu estava vendo que o que morreu no Egito foram todos os primogênitos. Crianças, sim, adultos, animais, todos os primogênitos, aqueles que não passaram o sangue com o isopo no umbral, acabaram morrendo ali. E a gente chega nessa sexta, que é justamente onde vem falando sobre esses detalhezinhos que eu falei que ela vem com detalhes, mas eu queria saber de você, Leila, o que você viu, o que você achou, o que destacou, o que vem aí na sexta? Aqui sobre tudo isso nos leva sobre a desobediência, né? A desobediência a Deus. Tem aqui no Discuta em classe todas essas perguntas para discutir. Sim. Todas essas passagens aqui aconteceram por causa da desobediência. Então, assim, todo primogênito, Deus falou, é meu, declarou o Senhor, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. O que aconteceu com Jesus? Jesus, quando nasceu, o que aconteceu? Ele foi lá no templo ser consagrado a Deus, né, ao Senhor. Então, assim, todo primogênito, né? E nós já dá uma de Paulo, né? Porque ele fala, todo menino que nasce, nós vai lá e consagra, né? De Paulo não, de Pedro. Que quando Jesus fala assim, eu vou lavar o pé. Não, então me lavem o corpo inteiro. E os animais também, era consagrado a Deus, os primeiros, né? Que tinha aqui. E aqui fala até, né, que antes de obter liberdade, os escravos deveriam mostrar fé no grande livramento prestes a ser realizado. Onde ele falou, consagre a mim. Essa consagração desse primogênito foi o quê? Passar aquele sangue lá, né? Sim. Então, todos os primogênitos que estavam ali foram salvos, né, consagrados a Deus. Eu vi assim que é uma prova de fé, é um teste ali, porque senão eles não aguentariam passar por tudo que era preciso que fosse passado. E aí vem um detalhe interessante, que é onde eu destaquei aqui, que eu falei da nossa conversa de sexta. Fala assim, ó, se os israelitas tivessem desrespeitado em qualquer detalhe a instrução dada a eles e tivessem negligenciado, separado seus filhos,
não teriam estado livres do perigo. Sim. Poderiam ter acreditado honestamente que haviam feito tudo que era necessário, mas a sua sinceridade não ia salvar ele. A nossa sinceridade não basta. Sabe? Eu lembrei de Paulo, né? É. Paulo matava o povo de Deus, estando acreditando que estava fazendo, sinceramente acreditando que era a vontade do Senhor. Ó, Caim e Abel. Caim foi com as melhores das intenções ali, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Se Gustavo, se ficasse ali, se ele tivesse feito num momento, ou que não tivesse comido pão, ou então que alguém tivesse saído ali por algum momento, não teria. Se Sam tivesse pego o celular e tivesse distraído da mesa toda. Na verdade é Emerson, porque Sam é o caçula, né? Meu primogênito é Emerson. Não, mas é que tu falou que Sam que pega o celular, né, na mesa. É, você brinca com o primogênito, né? Não, mas porque se tivesse um abençoado ali que distraísse em qualquer coisa o que era para ser naquele momento, a gente falou até brincando sobre churrasco e tal, mas foi um momento muito solene. Então, só aguardando aquele momento ali, né? Peraí, deixa eu conferir. É igual quando você sai. Será que eu apaguei a luz? Eu acho que eles ficaram eufóricos, assim, porque eu ficaria, né? Porque eu sou muito assim, detalhista, eu sou metódica, eu sou detalhista, então eu fico várias vezes assim, pensando aquilo. Meus filhos falam que eu sou ansiosa, não, é porque eu sou, como eu falo, eu gosto das coisas organizadas. Sim. Sabe, eu ando bastante de aplicativo e quando estou no aplicativo, música da igreja tocando ali, uma pessoa ou outra entra no carro, normalmente pergunta, você é cristão? De qual igreja você é e tal? E eu pego e falo, eu sou adventista, sétimo dia. Por isso que eu estava entendendo que a música é de Deus, mas não reconhecia ela. Nossas músicas são diferentes das músicas evangélicas, né? Nossas músicas normalmente são de autorias da igreja adventista. E o povo acaba comentando, todo mundo joga fala da igreja adventista, todo mundo tem um amigo adventista, não sei se é só para simpatizar, mas fala, eu tenho um amigo que é da adventista, que isso, que aquilo. E as pessoas, elas acabam observando a gente. Quando os israelitas, quando os hebreus, na verdade, né? Os israelitas mesmo, quando eles respeitaram tanto aquilo, fizeram aquele rito, estavam cuidando tão bem daquelas coisas, a própria lição diz que muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus hebreu como o único Deus verdadeiro pela seriedade que os próprios israelitas estavam dando. Será que hoje as pessoas, quando olham para mim, para você, para Leila, para Arquimedes, para Gabs, para Sam, para minha esposa, será que eles olham e conseguem reconhecer um Deus verdadeiro? Não é? Porque era nos detalhes aquilo que o tanto que ele respeitava e cuidava. Em Belo Horizonte, eu dirijo muito mais lá do que aqui. O trânsito em Belo Horizonte, entre carros, é uma gentileza muito melhor do que a daqui. Se você está numa pista de 4 faixas, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Você está numa pista de 4 faixas, você está na primeira faixa aqui, e de repente, às vezes você está no sinal, chegou uma chamada para a esquina aqui, e você já tem que entrar nesse próprio sinal. Você liga a seta e começa a embicar o carro, todos os carros das outras 3 faixas param e você entra. Aqui não é assim. Não, aqui não é assim. Você ligou a seta. Eu fico bem, tem que estar. Eu ligo a seta, eu fico com medo olhando até que um pisca e deixa a gente entrar. Não, e é uma beleza. E aí, quando eu vou dirigir aqui, aí normalmente eu falo assim: eu vou ser gentil igual Belo Horizonte é. Aí eu paro e tal, e aí, quando alguém reconhece música ali e fala, você é cristão e tal, aí fala assim: até o jeito de você dirigir é diferente. Você dá a preferência e tal. Então, assim, a gente nem vê. E eu me estresso no trânsito, minha esposa sabe. Eu me estresso buzina, eu quero. Oh, miséria! E às vezes, assim, nos detalhes as pessoas observam. Então, às vezes, a gente prega sobre Deus, assim como os hebreus, no que a gente respeita a Deus. E a gente também é má influência e pedra de tropeço naquele mínimo detalhe que a gente olha e fala, não, isso aqui passa de lado. E as pessoas lá de fora estão olhando pra gente. E às vezes a gente até prega uma plaquinha, né? E aí diz, você faz tudo errado. Você, aquele miserável, ele diz que é crente, olha o que tá fazendo, não deixa nem eu passar na frente. Né? Exatamente. Às vezes, olha, eu falo, rapaz, eu não posso ter adesivo de adventista atrás do meu carro, às vezes eu tô bravo. Teve um tempo, muito atrás, que quando eu me batizei, um pastor Noab, muito amigo da gente e tal, a gente estava indo para a conferência, eu estava com pressa,
e minha secretária estava do lado, né? Que é Bobô, e depois eu vou mostrar para ela. E porque homem, eles acham assim, não, sabe dirigir, né? Melhor do que mulher. Aí acontece alguma coisinha, só podia ser mulher. Aí eu nem sei o que eu fiz, eu peguei minha pinça e ele só podia ser mulher, e eu, sua mãe, eu. Aí, Bobô, minha madrinha, nós estamos para a igreja, eu é meio nervosa. Mas não falei palavrão, que eu não tenho hábito. Só mandou sua mãe. Nunca falei, meus pais nunca falaram, então eu nunca aprendi a falar palavrão. Mas eu falei, sua mãe, mas e aí se tivesse um adesivo, alguma coisa? Já era um mau testemunho. Bom, eu finalizei esse estudo dessa lição vendo isso, sabe? Que nós precisamos sim respeitar aquilo que Deus pede, que esses mínimos detalhes muitas vezes vai fazer diferença nos egípcios que estão lá fora observando a gente. Aqui fala que muitos egípcios reconheceram o Deus verdadeiro pela forma como os hebreus, os israelitas, tratavam a Deus. Então, que a gente também possa conseguir fazer com que outras pessoas entendam esse Deus amoroso e verdadeiro que a gente segue através das ações, dos detalhes que a gente Com respeita. certeza. Principalmente dentro de casa. Os meus filhos, você me conhece aqui na igreja, nos rolês, né? Mas os meus filhos, o meu marido, me conhecem dentro de casa, né? Quem eu sou. Então, assim, já é as considerações finais? Já. Então, assim, eu coloquei aqui que eu queria lembrar aos nossos irmãos que estão nos assistindo que a graça de Deus ela é infinita, mas não é para a gente ficar pecando, né? É mais para ficarmos protegidos e felizes, porque Deus nos ama. E escolher também semear sentimentos positivos todos os dias na nossa vida, né? Viver motivado pelos objetivos que nós queremos e motivar a buscar ser feliz e a buscar o autoconhecimento e que os nossos objetivos, os nossos propósitos estejam pausados na palavra do Senhor e nos traz a vida eterna, né? Que esse mundo aqui é passageiro. Quando a gente vê que a gente está lá, a gente busca de novo, porque como a misericórdia de Deus é infinita, Deus está sempre à disposição, por mais longe que a gente pensa de ter ido. Deus está disposto a estender a mão e nos resgatar, nos libertar daquilo ali que nós estamos ainda presos, né? Amém. É que a gente possa receber essa libertação e também, aonde quer que estejamos, de alguma forma também conseguir testemunhar de um Deus que a gente diz acreditar sempre, e de servir. Sempre. Ora pra gente, Leila, pra gente finalizar então? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, como é bom, ó Pai, estudar a Tua palavra, como é bom Te adorar, como é bom sentir a Tua presença e saber que o Senhor está conosco todos os dias, 24 horas por dia, ó Pai. Amém. Obrigado por esse estudo aqui, que quem for ouvir, assistir, que possa ser abençoado, que possa tirar algum proveito, e que Teu Santo Espírito enche-nos com o Teu poder a cada dia, que possamos nos esvaziar do eu e nos encher com o Teu Espírito Santo, que que seja feita a Tua vontade em nossa vida, ó Pai. Amém. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, Leila, olha aí, passou! Amém, né? glória a Deus. Muito obrigado pelo baixar. Tá gelada mesmo, cara. Acho que é o ar. É o ar. Foi legal demais. Beijo pra todos. Beijão, feliz sábado e até mais. Amém.